Revisão biométrica, esses são os títulos antigos e aqui são as pessoas que vieram fazer a revisão biométrica, mas o prazo está acabando. Hoje, sexta-feira, depois de hoje, quantos dias ainda temos para a revisão biométrica? Hoje, né, sexta-feira, e segunda e terça, que é 30 e 31. Né, o último prazo seria dia 31, terça-feira, para o eleitor vir fazer a sua revisão biométrica. O brasileiro sempre deixa para a última hora e acredita sempre naquela prorrogação. Existe alguma possibilidade nesse sentido? Não tem possibilidade, podemos dizer quase 100%, né? Não, esse prazo é improrrogável. A resolução ela prevê que, se fosse o caso, se tivesse muito pouco atendimento, o juiz teria que 5 dias antes pedir para o tribunal, e isso não foi feito, então o prazo é fatal, improrrogável, né? 31, terça-feira, é o último prazo para que o eleitor possa vir. Esse fim de semana não funciona, só hoje, segunda e terça. Isso, no final de semana nós não vamos atender, então o eleitor que possivelmente trabalha, ele precisa se adequar a esse horário, né? Que é hoje, sexta-feira, até as 4 horas, possivelmente às vezes passa um pouquinho, 4h10, 4h20, vamos estar distribuindo senha, né? E segunda e terça até um pouquinho mais, 4h30, 5 horas, possivelmente vamos estar distribuindo senha, mas no final de semana não haverá atendimento, né? Isso já é certeza. Quantos por cento até agora foi atingido e dá o número de quantos eleitores já que fizeram o recadastramento? Isso, nós estamos com 77,5% em média hoje, nesse exato momento, né? O que representa para faltar, né? Podemos dizer, falta fazer de eleitores uma média de 8.500 eleitores que faltam vir fazer a sua revisão. Esses eleitores que não virão, eventualmente que não venham fazer a revisão, o que vai acontecer com eles a partir de quarta-feira? O que poderá acontecer? Isso, né? O que é certeza, né? O título será cancelado. Do que ocorre? Como os dados do Tribunal Superior Eleitoral estão fazendo cruzamento com os da Receita, o eleitor com o seu título cancelado, ele poderá ter o seu CPF suspenso, né? Então essa é uma outra consequência, reflexo da falta do eleitor vir aqui fazer a revisão, né? Então primeiro, cancela o título. Reflexo disso, ele pode ter o seu CPF suspenso. E também com CPF suspenso, operações financeiras, concurso, tudo fica difícil. Isso, né? Questão bancária, tudo pode ter prejuízo, né? Sem contar que o eleitor vai estar irregular perante a Justiça Eleitoral. Então, todos os tipos de programa, assistência social, que o eleitor precisa de uma quitação, por exemplo, ele vai na assistência social, se precisar de uma regularização com a Justiça Eleitoral, ele não consegue. Então, o eleitor ele precisa vir aqui no teatro, ainda dá tempo, né? Estamos nos últimos dias, mas ainda dá tempo para ele vir regularizar a sua situação. Aquelas pessoas que não vierem, o que podem fazer depois desse prazo? Ele pode regularizar, né? Mas o que acontece? Ele vai poder regularizar isso lá depois de dezembro, né? Ou às vezes mais, porque o cadastro eleitoral ele vai ser fechado para poder cancelar esses títulos daqueles que não vieram. E só posteriormente nós estamos calculando que em média de 15 de dezembro para frente é que ele poderá regularizar, né? Então se ele precisar de uma quitação nesse período, né, um período de algumas pessoas viajam, precisa de um passaporte, se ele for chamado em um concurso público nesse período, ele não conseguirá a sua quitação eleitoral, né? Então por isso que vale a pena o eleitor vir agora fazer. Agora é bom lembrar também a documentação necessária para que a pessoa não perca a viagem. Às vezes ele vem de uma linha distante e pode trazer a documentação incompleta. Correto, então reforçando, se o eleitor tiver o título, para nós é interessante que agilize o atendimento. Se ele não tiver, não tem problema. Mas se ele tiver o título, o número da inscrição, ele traz o título, traz um documento atualizado, né? Às vezes nós falamos assim, a identidade, daí a pessoa chega com a identidade desatualizada, a foto da identidade já está toda borrada, bateu numa máquina aí 4, 5 vezes. Então o eleitor olha seu documento, vê se ele está certo, vê se não está rasurado, né? Tem muita identidade rasurada, que a pessoa choveu, molhou. Então dá uma olhada no seu documento, se ele tiver dessa forma, você não traga um outro, né? Então certidão de nascimento, certidão de casamento também atualizado, nós voltamos a frisar, principalmente as mulheres que casaram,
não trocou a identidade, mas mudou o nome, traz o seu certidão de casamento. Também é necessário trazer o CPF para que nós possamos atualizar os dados. E para aquelas pessoas que vão fazer apenas a revisão, não é o primeiro título, pode trazer a habilitação, ela também é suficiente. Mas nós reforçando, quando nós falamos um documento de identidade, pressupõe um documento atualizado, né? Se você mudou o nome, seu nome, o nome do pai, acrescentou alguma coisa, traz o documento atualizado. Verifique os seus documentos também antes de vir ao teatro, né? Há muitas pessoas que passam tempo e ele não olha. Quando chega aqui, acaba que a identidade está errada, alguma coisa. Então, já olhe na sua casa para que você não tenha prejuízos.